Boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui. Me sinto em casa no Conselho Nacional de Saúde, na companhia de tantos amigos. Na pessoa da querida Leni Santos, cumprimento os colegas de mesa e já queria aproveitar o ensejo para dialogar com algumas das provocações que o Bruno e o Carlos Oqué, o Bruno Moretti e o Carlos Oqué fizeram. E certamente no diálogo com o Romero daqui a pouco vai impactar o projeto de lei orçamentária que será enviado pelo Executivo daqui a uma semana, não mais do que isso. O ponto de partida da minha fala, inclusive, foi dado, eu tinha feito um roteiro anterior, mas a provocação que o Bruno nos trouxe, ela é muito preciosa do ponto de vista jurídico. Eu estou há 10 anos como membro do Ministério Público de Contas, analiso as contas dos municípios de São Paulo. Obviamente, quando me chegam às mãos as contas da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, também as aprecio, e há a interconexão com o governo federal naquilo que, de fato, expressa a responsabilidade federativa. Tive a honra de fazer um relatório para a CPI da Covid, exatamente sobre a execução orçamentária do SUS, Tentei explicitar um pouco daquilo que, na pergunta do Bruno, eu gostaria de tomar como meu ponto de partida. O orçamento é uma peça política. E talvez vocês não tenham percebido a sutileza, mas, ao mesmo tempo, a profundidade da fala, quando ele diz: ali se arbitra ganhadores e perdedores. O orçamento é peça política e ali se arbitra ganhadores e perdedores. Passo agora a provocação do Carlos Oqué, muito feliz, mais para o final, na síntese da apresentação dele, de a quem aproveita, a quem beneficia o teto de gastos. Ele arrolou 3 grandes nortes de beneficiários do teto de gastos, de razões pelas quais ele ainda está em pé. E exatamente nessa linha de reflexões, a minha fala depois vai abrir 2 fechos, no campo das receitas e no campo das despesas. Mais do que um diagnóstico, porque os meus colegas de mesa já fizeram, eu trago sugestões. Claro, sugestões para complementar a disputa teórica, para a gente se fortalecer para o confronto, mas também para a gente vir para a arena das instâncias de controle. Os tribunais de contas, o Poder Judiciário, o próprio Conselho Nacional de Saúde precisa ser mais empoderado para disputar as teorias, para disputar aquilo que o STF decide, para aquilo que o TCU decide. O controle social, a mim me parece, a primeira e a mais importante instância de controle da aplicação dos recursos da saúde no país. E quando o Carlos... Sim. Eu já cheguei a suscitar, inclusive, eminente conselheiro Pigato, a necessidade de o Conselho Nacional de Saúde, inclusive à época do Ronald, disputar a possibilidade de ingressar em juízo para defender suas prerrogativas, mediante mandado de segurança. A capacidade postulatória para defender sua própria autonomia, por exemplo, é defendida quando a Câmara de Vereadores entra contra a Prefeitura. Em juízo, isso é factível, exatamente para sustentar o seu regramento, para proteger a possibilidade de a Câmara de Vereadores fazer o controle do Executivo. A mim me parece cabível na relação do Conselho Nacional de Saúde com o Ministério da Saúde igual equivalência, e, se necessário, judicialização. Então, o Conselho Nacional de Saúde poderia, sim, disputar sua capacidade postulatória, sobretudo em sede de mandado de segurança. Vocês precisam ser fortalecidos como não só uma instância de controle prevista legalmente, mas cujas ressalvas no RAG, cujas rejeições do RAG deveriam ser levadas a sério pelo TCU, no exame das contas do presidente da República. Não é à toa que a Lei Complementar 141 previu a apreciação necessária do Conselho Nacional de Saúde. Há que se extrair consequência. É nesse sentido que eu lhes peço, tenham a ousadia de disputar o espaço de vocês, se necessário for, em juízo. Fazendo com que o TCU incorpore as ressalvas, incorpore as recomendações, aprecie de forma consistente e, de fato, os fortaleça. Porque um Conselho Nacional de Saúde é espelho também para os conselhos estaduais e municipais. Precisamos fortalecer em rede os conselhos. Se precariza o Conselho Nacional, um esforço, infelizmente, de efeito cascata, os demais entes também desconsideram.
mas esse é um debate em apoio ao Conselho Nacional de Saúde, certamente fico à disposição para aprimorar essa tese, mas de toda sorte. Então, esse é ponto de partida. Qual é o papel do Conselho Nacional de Saúde na disputa da aplicação regular dos recursos? Aqui, certamente, o FUNCE, a gente já debateu várias vezes, vai ter o problema do decreto de programação financeira, prevendo o limite de pagamento sempre inferior ao limite de empenho, por isso rolando um estoque de restos a pagar, sem correção monetária. A forma como se calcula ou não os restos a pagar que foram cancelados, mas computados no piso, e que deixou um déficit de aplicação. Tem N questões que o Conselho Nacional de Saúde deveria ser a instância legítima para validar a aplicação e não simplesmente deixar o TCU acobertar essas irregularidades como se não houvesse acontecido. Bom, essa é uma introdução de apoio e de fortalecimento. Mas na linha do que o Carlos Oquer sobre a emenda 95 nos disse, e é muito importante resgatar, ele dizia, a quem aproveita o teto? Quem se beneficia do teto? Esse é o ponto inicial da minha fala. O teto existe não só porque ele delimita o tamanho do Estado, mas porque permite a redução da carga tributária. O teto existe não só porque ele delimita o tamanho do Estado, reduzindo ao longo dos tempos, mas porque ele abre espaço para a redução da carga tributária. Qual é a consequência aplicada em pleno 2022? Redução de alíquota do IPI e do ICMS, comprometendo o piso em saúde nos estados e municípios. Isso tem que ser dito, o teto não só constrange o gasto federal em saúde, como agora está servindo de pretexto para atender essa demanda de inibição da carga tributária nos entes subnacionais. O teto está servindo de argumento para constranger também o montante que estados e municípios aplicam, como se pudéssemos acatar uma redução em serviços públicos essenciais. Então, o teto tem uma finalidade, sim, na linha do que o Bruno suscitava, de conflito distributivo, de arbitrar ganhadores e perdedores, de, reduzindo a carga tributária, expandir ainda mais a desigualdade. E chego ao ponto de complementar, viu, Carlos? Faltou um último aspecto na síntese de por que o teto é mantido dessa forma dogmática religiosa. A riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida. Se eu não arrecado na via tributária, eu vou ter que tomar recursos na dívida, e cada vez com o argumento de que, porque o risco fiscal aumentou, com uma taxa de juros ainda mais alta. Percebe? A queda da carga tributária é argumento que pressiona a escalada dos juros e vai remunerar essa riqueza subtributada na dívida. É disso que se trata. Além da privatização de serviços públicos, abrindo uma área de exploração que tanto aproveita aos mercadores da saúde e da educação. E exatamente porque essa tese é nuclear, a riqueza subtributada está bem remunerada na dívida. Eu quero abrir a análise da emenda 95 nos dois eixos. Receita, despesa. E qual é a consequência prática disso? Quais são os instrumentos de ação para todos nós, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista instrumental? Para quem, como eu, está no cotidiano da análise das contas das prefeituras. Ora, infelizmente, viu, Carlos, não se trata apenas de formar os conselheiros de saúde, mas também abrir e alargar a mente de quem atua nos tribunais de contas, que adotam essa visão reduzida ainda de responsabilidade fiscal como se fosse o orçamento público um orçamento familiar. A gente precisa alargar a mente dos tribunais de contas. A gente precisa alargar a mente das instâncias de controle. E aí, por isso que eu vou abrir a reflexão detida de receita e despesa. Se me permitem, eu fiz apontamentos aplicados, inclusive comparando que no auge da pandemia, vocês vão se lembrar que foi aprovada a Lei Complementar 179 de 2021, em fevereiro do ano passado, com a autonomia do Banco Central. Eu cheguei a escrever um artigo por ocasião da autonomia do Banco Central, dizendo que deveria ter dado autonomia funcional, mas para o Ministério da Saúde. A gente precisava falar de uma capacidade decisória no auge da pandemia para os próprios secretários municipais, estaduais e Ministério da Saúde, e não esse troca-troca como nós vimos. Precisamos falar de autonomia financeira e capacidade de efetiva execução orçamentária para o SUS.
Ao invés da autonomia do Banco Central, em fevereiro de 2021, deveríamos ter debatido o aperfeiçoamento do regime jurídico do gasto em saúde. Porque é disso que se trata, um legado da pandemia. Há que se falar em justiça fiscal de transição pelas quase 700 mil mortes que acumulamos. Não podemos simplesmente ignorar que no auge da pandemia o Congresso se deu por satisfeito em aprovar a autonomia do Banco Central e nada fez para aprimorar o regime jurídico do SUS. Nada. Nada foi feito para aprimorar o regime jurídico do SUS. É aquilo que nós, alguns autores, chamam de direito das insolvências. Me permitam explicar. Imagine um processo falimentar em que os recursos são disputados e alguns têm mais direito de receber do que outros. É um processo de definição de ordem de preferências para receber aquela massa, os recursos da massa falida. Direito das insolvências. Alegam que o Estado brasileiro está falido porque não querem aumentar a carga tributária e manter a riqueza subtributada bem remunerada na dívida. E uma vez definido que não vai aumentar a carga tributária e não se vai fazer nenhum controle transparente das opções de gestão de política monetária, cambial e creditícia do Banco Central, portanto, despesas financeiras correm soltas, vejam vocês, a emenda 95 não enfrenta as receitas e a emenda 95 não enfrenta as despesas financeiras. E ela reduz o escopo do debate às despesas primárias. Ela se escusa, ela se omite de enfrentar as escolhas de arrecadação. Aqui incluem-se as renúncias fiscais. O Carlos Roquette tem escrito textos fabulosos dizendo da expansão das renúncias fiscais. Proporcionalmente, as renúncias em favor da saúde privada já comprometem o equivalente a 40% do piso federal em saúde, dados do próprio Carlos Roquette. Ora, o teto não enfrentou, não regulamentou, e mesmo a emenda emergencial que falava de um plano de revisão das renúncias fiscais para reduzir a 2% do PIB até 2028, não foi feito. As renúncias fiscais continuam lá, livres e limitadas, concedidas a maioria delas por prazo indeterminado. Eu sempre brinco, para todo esperto tem um otário. Para todo esperto tem um otário, porque renúncias fiscais por prazo indeterminado são privilégios infinitos. Além disso, uma dívida ativa, quando o Estado é credor, porque aquele que é o contribuinte não pagou, sonegou, tem que executar em juízo, que não se recupera. A gente tem uma dívida ativa no Brasil superior a 2 trilhões de reais. A sonegação premiada com refis sucessivos, refis de 6 em 6 meses, programa de reparcelamento de débito. É racional não pagar tributos no Brasil do ponto de vista econômico. Fazer capital de giro e embolsar como margem de lucro do negócio. Porque não há máquina, estrutura administrativa da Receita Federal e dos órgãos de controle para arrecadar. Você induz a sonegação e, por outro lado, fragiliza os pisos em saúde e educação. Fragiliza o custeio dos direitos fundamentais. Então, se somam renúncias fiscais, matriz tributária regressiva, inclusive na forma do que o Bruno bem apresentou, de isenção da distribuição de dividendos. Se soma a dívida ativa que não se arrecada, refis a cada 6 meses, e o argumento de que o Estado gasta demais. Não sei se vocês sabem, estudos recentes apontam que a dívida pública brasileira cresceu mais em função, inclusive, da gestão da política monetária com as operações compromissadas a que o Bruno se referiu, do que propriamente despesa primária ou investimento. Nós estamos contraindo uma dívida que não decorre de uma atuação estatal proativa em favor da sociedade, mas apenas de opções de gestão de política monetária, cambial ou creditícia. É preciso assumir que a dívida não tem cumprido seu papel constitucional. Ou que o Banco Central, embora exerça uma relevante função regulatória, também deve prestar contas tanto quanto a Secretaria do Tesouro Nacional no âmbito da política fiscal. Não dá para falar em ajuste fiscal justo se não compreender também as receitas e as despesas financeiras. Esse direito das insolvências tem que ser transparente. Quem ganha e quem perde nesse conflito distributivo, Bruno, porque se trata de um conflito distributivo, tem que vir à tona. E a autonomia do Banco Central invisibiliza, torna opaco, torna natural. Tem um autor, Wolfgang Streeck, ele fala que enquanto as demandas da sociedade são tratadas como fator de perturbação social, os direitos dessa classe, que depois se torna credora da dívida, são tratados como evidências empíricas inquestionáveis, quase como a própria lei da gravidade.
como modo de operação inquestionável e neutro, para que nós não questionemos. E aí, por isso, eu questiono, o pré-sal deveria estar uma parcela significativa vindo para a saúde e para a educação. Esse é o alvo da disputa na DI 5595. Estava na pauta do Supremo Tribunal Federal de hoje, mas graças a Deus conseguimos retirá-la, porque o contexto atual, infelizmente, se voltasse a julgamento, nós perderíamos. E a cautelar do ministro Ricardo Lewandowski, concedida desde 2017, nos assegura, bem ou mal, R$1 bilhão por ano, mas não só, nos dá uma tese. Gente, mais importante do que o valor do dinheiro é, inclusive, a gente disputar as ideias. Nisso eu estou de pleno acordo com o Carlos Oquer. As ideias têm um valor muito mais relevante do que imaginamos. Estamos numa fronteira de paradigma, de transição de paradigma. O teto vai cair. O problema é o como ele cairá e o que virá para substituí-lo. A gente precisa disputar esse espaço conceitual para que seja mais consonante com a Constituição de 88. Uma queridíssima amiga que se aposentou do MPF há 2 anos atrás, a Débora Duprá, muitos de vocês talvez a conheçam porque ela era Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, se somava conosco nessa luta de controle externo, controle social, respeitava a força de vocês, controle social. Ela dizia, estamos mais perto de 1500 do que de 1988. Tamanha a precarização dos direitos fundamentais em que nos encontramos. Às vésperas do bicentenário da independência, Getúlio, a gente vive mais o regime de sesmarias, de exploração, né? Típica do período colonial, predatória, extrativismo minerário, predatória do meio ambiente, escravocrata nas leis trabalhistas, de capitanias hereditárias, do que a Constituição de 88 nos deu de proteção. Então, é por isso que eu estou tentando trazer o debate. O pré-sal é um campo de disputa que tem que ser retomado. Inclusive porque hoje, notícia de hoje, leiam em qualquer portal de informação, Petrobras é a maior distribuidora de dividendos do mundo. No último trimestre, distribuiu quase 100 bilhões. Era um dinheiro que estaria vindo para o SUS se tivéssemos mantido nosso compromisso civilizatório. Segundo ponto, na linha do que o Bruno suscitou, a emenda 109 desvinculou recursos dos fundos infraconstitucionais. A emenda 109, a emenda emergencial, salvo engano, no artigo 3º ou 4º, desvinculou recursos dos fundos infraconstitucionais, que no caso do Fundo Social do Pré-Sal consumiu, com dados recentes, quando eu acompanhei, ainda era só 2021, 46 bilhões, com os dados de 2022, agora 57 bilhões, que deveriam ir para a saúde e educação. Caros amigos do controle, todos aqui somos cidadãos e instâncias de controle. Precisamos debater se de fato esse dinheiro foi para bater dívida, porque na verdade ele foi esterilizado em operações compromissadas. Não reduziu 1 centavo de dívida. 1 centavo. O dinheiro que deixou de estar disponível para o financiamento do SUS, se usado efetivamente para bater dívida, foi esterilizado na política monetária com operações compromissadas. Virou um mero jogo contábil. Isso não foi dito, não foi debatido conosco. São escolhas no direito das insolvências de negar atendimento à população mais vulnerável, de não zerar a fila de espera do Auxílio Brasil, antes dele do Bolsa Família. E ainda usando essa analogia, Bruno, é muito importante entender que é um direito das insolvências, que é uma pretensão de ordenar quem vai receber primeiro e quem pode esperar. A fila de espera do Auxílio Brasil, essa fila de famintos, famélicos, a fila do INSS, os precatórios judicializados, a judicialização em si, os restos a pagar, meu amigo Fúncia, que sequer são corrigidos pela inflação, computados no PIS em saúde. Isso é o quê? Adiar é uma forma de ajustar. Quando eu não executo tempestivamente, eu nego prioridade. O tempo da execução orçamentária é tão importante. O tempo da execução orçamentária é tão importante quanto a quantidade de dinheiro aplicada numa política pública. Se quase 20% do PIS da saúde é preterido, rolado em restos a pagar no orçamento paralelo, sem correção monetária, eu estou empurrando a perda inflacionária para a própria sociedade, para o SUS. Os passivos judicializados, mesma coisa. Então, é preciso falar no pré-sal, é preciso falar dos restos a pagar, inclusive porque, se o teto não tiver margem fiscal,
há alguns bilhões ainda em resto a pagar computados no piso, que não vão ter margem fiscal para pagar nunca. E vão continuar sendo aí nesse limbo, nessa nuvem que não se aplica nunca, não chega, né, a se realizar. Além das renúncias de receitas que não estão contidas, eu vou chamar a ação, pedir, por favor, eu sei que o Pigato esteve há pouco tempo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto com o Concefaz, né, junto com o CONAS, com o CONASENS, para pressionar, mas eu peço a todos os agentes de controle. É preciso pressionar nas redes sociais, é preciso pressionar na caixa de mensagem de cada parlamentar, pela derrubada do veto ao artigo 14 do PLP 18. Do que eu estou falando para quem não está acompanhando? A redução do ICMS que compromete o piso dos estados e dos municípios e o Fundeb. A União compromete o financiamento federativo da saúde e da educação e se furta a compensar a perda proporcional. O Concefaz estimou que apenas em 2022 essa é uma perda de 17 bilhões, mas com projeção de se expandir ainda mais. É uma projeção que pode alcançar 40 bilhões no ano que vem. Percebem a relevância disso? Ainda que a gente não consiga, Carlos, substituir o debate de fonte de custeio no curto prazo, a gente não consegue afastar a ideia de tem que ter dinheiro, vai sair de algum lugar. Qualquer disputa teórica é muito relevante para mostrar que se tratam de escolhas iníquas. O ajuste é seletivo. Ele não compreende o elenco de todas as receitas. Ele não compreende todas as despesas financeiras. Pré-sal, redução de IPI, redução de ICMS. Essa perspectiva, né, da falta de controle daquilo que a gente não está vendo, que são as despesas financeiras. Se é para substituir o teto por alguma outra regra fiscal, e a rigor eu concordo com o Bruno, as regras fiscais estão não só em superposição caótica, como também se desmerecendo. O teto se desmoralizou a tal ponto que está desmoralizando junto à Constituição de 88. Porque é uma emenda constitucional a cada trimestre. A Constituição tratada pior do que se portaria fosse. O teto está arrastando junto a força normativa da Constituição. A razão de ser do teto, em última instância, nesse momento, Bruno, é servir de pretexto para uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Tomem cuidado com isso. Uma nova Assembleia Nacional Constituinte implodiria, o SUS implodiria a maioria dos direitos sociais. Para quem não quer pagar carga tributária, rever todos os direitos fundamentais, seria exatamente aquilo que a Débora Duprá falava, seria a chance de ouro para voltar em 1500. Para reduzir o escopo do que lutamos a duras penas para erigir, embora seja imperfeito no estágio em que se encontra. Mas é um ponto de partida civilizatório. Aquilo que o saudoso Ulisses Guimarães falava, minha amiga Leni, nossa carta de direitos, a Constituição Cidadã, que é a luz de lamparina na noite dos desgraçados. Essa acepção é do próprio Ulisses Guimarães. Luz de lamparina na noite dos desgraçados. Do ponto de vista das despesas, Conselho Nacional de Saúde, por favor, acompanhe essa judicialização individualizada, que apenas atende à pressão da indústria farmacêutica. Eu cheguei a dizer, pararam de me convidar para eventos da indústria farmacêutica, de judicialização da saúde. Eu ia nos eventos, olhava a qualidade dos banners, a qualidade dos coffee breaks. Eu estou feliz que aqui vocês estão no espaço simples. Eu ia nos congressos e me incomodava a qualidade dos eventos, e aí eles fazem aquelas coisas fabulosas, em áreas sempre turísticas, resorts, para levar juízes. Eu cheguei a dizer num determinado evento, antes da pandemia, tratam o SUS como urubus disputando carniça, para fugir da regulamentação da Conitec, para trazer o tal do Natijus como uma superposição da competência da Conitec, burlando a noção universal, impessoal, o regramento de custo-efetividade, para passar adiante a pretensão da indústria farmacêutica de ocasião. Então, é importante controlar a judicialização individual. O decreto de programação financeira, ao meu sentir, Romero, mais importante até do que a lei de orçamento é o decreto de programação financeira. Está aqui o Bruno, que inclusive suscitou aqui. É no decreto de programação financeira que se faz, de fato, o controle de boca do caixa, do que paga e do que não paga. Sobretudo na diferença de limite de pagamento para limite de empenho. Eles até põem o limite de empenho equivalente ao piso da saúde. Mas o limite de pagamento é sempre inferior ao limite de empenho
Mesmo quando eu ponho no pagamento, no limite de pagamento, os restos a pagar que deixaram de ser processados ou pagos efetivamente em anos anteriores. Você percebe a gravidade disso? O limite de pagamento sempre inferior ao limite de empenho, mesmo quando eu já insiro os restos a pagar? Significa o adiamento indefinido das despesas em saúde sem correção monetária. Isso não é entendido pela maioria dos meus colegas do sistema de justiça. Eles simplesmente não entendem. E precisamos disputar, enfrentar, que adiar é uma forma de ajustar. Que negar a execução orçamentária tempestiva é uma forma de negar prioridade real no direito das insolvências. Além disso, eu sugiro fortemente lutar pela correção monetária de todos os restos a pagar, sobretudo em face da inflação mais acentuada no período recente. O resto a pagar tem que ser corrigido pela inflação, igual o precatório é. Porque é como se fosse uma precatorização do PIS em saúde. Há que se impor o dever de correção monetária, sob pena de ele perder o valor real, né? Perder a capacidade de pagar o que de fato pagava quando ele foi efetivamente gerado no sistema de informação de administração financeira. O orçamento secreto, eu não posso deixar de não suscitar, isso é sério. O orçamento secreto usa uma parte de recursos do SUS e agora se reconhece a volta. Há municípios que se prestam ao papel de paraíso fiscal de emenda parlamentar, de emenda de relator, para lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito de alguns. O jornalista Breno Pires escreveu uma matéria fabulosa na sua estreia na revista Piauí, exatamente sobre isso. E aí a sugestão, Romero, desculpa te passar dever de casa, mas o Congresso... Não, a gente tem que se somar. As instâncias de controle têm que se somar. Eu que estou na ponta vendo a prefeitura executar desse jeito, eu estou pedindo ajuda. A minha força é muito pequena. Por incrível que pareça, vocês acham que o Ministério Público, quando quer trabalhar de verdade e não só fazer de conta, porque também tem um pouco disso, né? O espaço midiático, mas quando a gente quer trabalhar de verdade, infelizmente a gente tem muito menos instrumentos do que vocês imaginam, e é muito importante as instâncias se somarem. Controle efetivamente bom é um controle das várias esferas se somando. Talvez você seja numa época em que tinha aqueles desenhos na televisão, Jaspion, Changeman. Eu gostava desses desenhos na época da minha infância, é para rir, porque aí acho que vocês vão entender o que eu quero alcançar. Havia Jaspion, havia Changeman. O Changeman era cada um com a sua arminha. Chegava um grande monstro imenso, gigantesco, sabe o que eles faziam? Cada um juntava e fazia uma mega bazuca. É isso que eu quero que façamos aqui hoje. A arminha da Hélida é talvez muito mais teórica. Os tribunais de contas, eu sou minoritária, eu sou uma corrente muito minoritária dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fúncia testemunha, eu bato contra a organização social, que eles excluem do cômputo da despesa de pessoal, eu bato num monte de coisa e me ignoram solenemente. Mas quem sabe a gente vai se somando igual procissão de velas. A minha vela sozinha constrange a escuridão, mas e se há um vento apagar a minha vela? Vai ser a vela do Getúlio que vai manter a minha acesa e eu vice-versa. Então, tanto a analogia lá do Changeman quanto a analogia da procissão de velas é absolutamente essencial. Então, desculpa o dever de casa, vamos lá. Não, mas é sério. Precisa obrigar os prefeitos, mesmo quando executarem emendas parlamentares, e a emenda indicar o CNPJ da entidade beneficiária, como só ia acontecer na maioria das vezes. A emenda parlamentar já indica o CNPJ da entidade que vai receber o dinheiro, obrigar a fazer aquele processo de motivação da dispensa ou da inexigibilidade de licitação, a que se refere o artigo 26 da Lei de Licitações, da Lei 8666. Isso já vai criar um constrangimento, inclusive para fins de motivar a economicidade da despesa. Começar a controlar o orçamento secreto, já que a ministra Rosa Weber voltou atrás, ela tinha obrigado a transparência, a ministra Rosa Weber voltou atrás, constrangeu o orçamento secreto das prefeituras para Brasília, fazer o caminho inverso. Vamos tentar, esse é um ponto. O segundo ponto, durante o período eleitoral, ainda que seja PIX, orçamentário, transferência especial, que passa a integrar o orçamento dos municípios, não deixar o prefeito declarar quem é o benfeitor. O nome não pode aparecer. O dinheiro foi liberado às vésperas da eleição, 90% das emendas. Foi liberado dia 30 de junho, o Romero está aqui dizendo. E aí o que vai aparecer de divulgação implícita ou explícita de benfeitor contra a lei das eleições, não está escrito. Precisa regrar. Né?
A retirada dos créditos extraordinários no pós-orçamento de guerra, Bruno, porque você suscitou há pouco, né? Nós tivemos em 2020 a expansão da aplicação de recursos no SUS, porque de fato cabia, era o orçamento de guerra. Mas em 2021, em 2022, estamos novamente usando créditos extraordinários de forma afrontosa à Constituição. O Executivo não planejou. Em 2021 foi a emenda emergencial, a 109, e em 2022 a emenda 123, essa emenda kamikaze, que o governo atravessou às vésperas da eleição. Eu peço que, uma vez que a gente tem uma série histórica extraordinários que revelam, inclusive, a persistência dos efeitos prolongados da Covid, que a gente tente incorporar essa ideia que há pouco eu suscitei, de justiça fiscal de transição, de incorporação necessária para o financiamento do SUS, até mesmo para enfrentar a demanda reprimida que ficou em relação às demais áreas de atendimento no SUS. Não é que a gente vai conseguir transformar em créditos extraordinários, mas exigir que seja incorporado como uma aplicação adicional de recursos para fazer face à demanda reprimida. Seria uma forma de regular o enfrentamento da demanda reprimida nos últimos anos. Mas aí é uma outra disputa conceitual. Tudo isso, sugestões em relação a como pensar renúncias fiscais, sugestão em como pensar o pré-sal, sugestão em como pensar a própria perspectiva da desvinculação dos fundos infraconstitucionais que aconteceu e atingiu, sobretudo, o Fundo Social do Pré-sal. Agora, nas despesas, os restos a pagar, a forma como a gente interpreta o decreto de programação financeira com esse limite de pagamento inferior ao limite de empenho, os créditos extraordinários que foram concedidos nos últimos 3 anos e que, ao meu sentido, deveriam incorporar uma base de enfrentamento da demanda reprimida, seja uma série histórica para a gente buscar uma espécie de responsabilidade civil do Estado pelo dano moral coletivo decorrente das quase 700 mil mortes que acumulamos. Todas essas são sugestões aplicadas para um debate com os órgãos de controle, mas não apenas. Para a gente disputar com a sociedade se é justo sair da pandemia como se nada tivesse acontecido. Eu dizia que a gente não deveria ter encerrado o orçamento de guerra em 2020, porque a pandemia não ia acabar com os fogos de artifício do Réveillon de 2021. Exatamente porque não terminou, mostrou que faltou planejamento. O orçamento vai ser enviado, o projeto de lei de orçamento vai ser enviado daqui a 8 dias, dia 31 de agosto. Se eu pudesse pedir que em algum ponto da carta de vocês, de mobilização, vocês se dedicassem a propor alternativas mais robustas, inclusive, como eu já disse, a correção monetária dos restos pagar, mas não só, a incorporação dessa média de créditos extraordinários dos últimos 3 anos para enfrentar a demanda reprimida e outras questões, para a gente começar a disputar o que virá depois do teto. Não se trata apenas do teto, se trata a construção da sua alternativa, do que vai sucedê-lo. E exatamente porque vai ter uma disputa terrível para não aumentar a carga tributária, para manter o status quo, para manter essa lógica de apenas precarizar serviços públicos, é que a gente vai ter que começar a disputar ainda de forma mais enfática esse dever de preservação daquilo que em 88 nós construímos. Para a gente ter poder de barganha, nisso concordo totalmente com o Carlos Oquer, a gente vai ter que ser mais ousado. Não se entra numa briga judicial pedindo pouco, você pede sempre mais para chegar a pontos de acordo. A gente vai ter que aumentar o nível de demandas, inclusive dos candidatos no processo eleitoral, para constranger suficientemente, a começar da derrubada do veto do artigo 14, do PLP 18, mas não só, para a gente ter condições de alguma forma, estreitando a antítese, ter uma síntese mais favorável à sociedade. Do ponto de vista hegeliano, tese, antítese, síntese, se a gente não extremar a antítese, a gente vai aceitar o final da fila. Porque nesse direito das insolvências, a prioridade não são os direitos fundamentais. Obrigada mais uma vez.